Esta é a história envolvendo Batseba, a mulher que desempenhou um papel crucial no maior pecado cometido pelo rei mais emblemático de Israel. Batseba era esposa de Davi e a mãe do rei Salomão, considerado o mais próspero na Bíblia. Antes de se tornar mãe de Salomão, entretanto, sua vida se entrelaçou com a de outro homem chamado Urias. A narrativa de Batseba se entrelaça com a queda de um homem identificado nas Escrituras como alguém segundo o coração de Deus. Sua história se torna parte de um pecado que inicialmente parecia escapar da atenção dos homens, permanecendo oculto aos olhos humanos. No entanto, esse pecado não passou despercebido aos olhos de Deus. Este vídeo explora o que a Bíblia realmente diz sobre a identidade e responsabilidade de Batseba em tudo o que ocorreu. Será que ela foi uma vítima inocente ou uma vilã nessa narrativa? Assista ao vídeo até o final para compreender a verdade por trás da história de Batseba e descobrir se ela foi uma figura prejudicada pelas circunstâncias ou desempenhou um papel ativo nos eventos que se desenrolaram. A Bíblia relata que Batseba era filha de Eliã e neta de Aitofel ou Lonita. Seu nome provavelmente significa filha de um juramento ou sétima filha. Também é chamada no texto bíblico de Bat-sua, que significa filha da abundância. Antes de seu envolvimento com Davi, Batseba, esposa de Urias, um soldado no exército de Israel, a Bíblia não traz informações ou detalhes sobre a vida pessoal de Batseba e Urias. Ou seja, não há informações disponíveis sobre o relacionamento deles. Tudo o que se sabe é que um dia, Davi viu Batseba enquanto ela se banhava em um ritual de purificação. Esses eram dias de guerra para as forças israelitas. Urias, marido de Batseba, estava no campo de batalha servindo no exército de Israel. Por outro lado, Davi, apesar de ser conhecido na história como um rei guerreiro, não estava naquela batalha. Em vez disso, ele estava confortavelmente em seu palácio com um coração vazio e mente para um plano pecaminoso. E aqui chegamos à parte mais complicada e triste da história de Batseba. A Bíblia diz que do terraço de seu palácio, Davi viu Batseba se banhando e a desejou. Ele perguntou sobre ela e, mesmo depois de saber que Batseba era filha de Eliã, um de seus melhores guerreiros, neta de Aitofel, um de seus conselheiros mais próximos, e esposa de Urias, um de seus soldados mais leais, Davi decidiu seguir em frente, cedendo aos seus desejos e sendo dominado pelo pecado. Impressionado pela beleza de Batseba, Davi ordenou que a mulher fosse trazida para seu palácio. Lá, ele se deitou com ela e cometeu o pecado de adultério. Algum tempo depois, o rei Davi descobriu que Batseba estava grávida e tentou esconder seu pecado. Primeiro, tentou fazer Urias pensar que o filho era dele e, para isso, enviou Urias de volta à cidade de Jerusalém. Esperando que Urias fosse para casa e se deitasse com Batseba, o soldado não suspeitaria da gravidez de sua esposa. No entanto, Urias se recusou a ir para casa e estar com sua esposa enquanto seus camaradas estavam envolvidos na guerra. Davi até embriagou Urias, mas ele ainda não cedeu. Foi então que Davi afundou ainda mais no pecado, ordenando que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha para ser morto. Após lamentar a morte de Urias, Batseba tornou-se a esposa de Davi. Talvez, em sua mente naquele momento, ela pensasse que todos os seus problemas estavam resolvidos, e sua reputação e honra estavam preservadas. Tudo parecia tranquilo e escondido, mas Deus viu o que Davi havia feito e definitivamente não ficou satisfeito. O Senhor enviou o profeta Natã para expor o pecado de Davi. Primeiro, Natã contou a Davi uma parábola que ilustrava o que havia acontecido entre Davi, Batseba e Urias. Mesmo antes de perceber que a história era uma ilustração de sua própria miséria, Davi ficou irritado com a situação descrita na parábola, declarando que o homem que cometeu tal pecado merecia a morte. Quando ele soube que era o próprio caso dele, o rei de Israel lamentou profundamente. Quanto a esse relato bíblico, muitas vezes surge a questão sobre a participação real, postura e culpa de Batseba nesse pecado. Batseba era uma vilã ou uma vítima nessa história toda? Ao longo dos séculos, estudiosos discutiram o que realmente aconteceu nesse episódio desastroso. Em geral, concordam que o que aconteceu foi injustificável, um pecado verdadeiramente terrível. No entanto, existem diferentes interpretações sobre o papel de Batseba nisso tudo.
Por exemplo, alguns estudiosos sugerem que, como Davi viu Batseba do terraço de seu palácio, ela pode ter sido imprudente ao escolher um lugar onde poderia ser vista. Essa interpretação parece problemática, pois não há nada no texto bíblico que a apoie. O fato de Davi ter visto Batseba se banhando não significa que ela foi imprudente. É essencial lembrar que Davi a viu do terraço do palácio, que proporcionava uma visão privilegiada e estratégica da cidade. Além disso, o registro bíblico dessa história em 2 Samuel 11 enfatiza logo no primeiro versículo que todos esses eventos ocorreram quando os reis costumavam ir para a guerra. O texto coloca claramente Davi como alguém que estava em um lugar onde não deveria estar. Assim, Batseba pode não ter sabido que o rei estava no palácio, e mesmo que soubesse, pode não ter percebido que o terraço permitia uma visão de onde ela se purificava. Alegar que Batseba foi imprudente nesse episódio é mera especulação e não um fato bíblico. Alguns comentaristas levam essa interpretação ainda mais longe, sugerindo que Batseba pode ter seduzido intencionalmente o rei ao escolher se purificar em um lugar ou momento onde poderia insinuar-se a ele. No entanto, essa posição também é especulativa e carece de apoio de uma análise cuidadosa do texto bíblico. Não há indicação na narrativa bíblica de que Batseba tramou e teve sucesso em seduzir o rei de Israel. Quando Deus enviou o profeta Natã para confrontar Davi, a mensagem divina colocou claramente a responsabilidade sobre Davi pelo que havia acontecido. Não há repreensão bíblica contra Batseba de acordo com a lei mosaica. Em um cenário de adultério consensual, ambas as partes eram punidas com a morte, mas nenhuma punição era especificamente dirigida a Batseba. Na parábola de denúncia contra Davi, Batseba é retratada como um cordeiro inocente arbitrariamente tirado de seu dono por alguém mais poderoso. Além disso, na repreensão divina subsequente, o texto bíblico indica repetidamente que Davi tomou ou apoderou-se de uma mulher sobre quem não tinha direito. Essa verdade bíblica contradiz uma interpretação frequentemente mencionada online que sugere que Batseba tinha uma carta de divórcio de seu marido quando Davi a tomou. Algumas pessoas se apegam a antigas tradições judaicas que indicam que, quando um homem ia para a guerra, ele deixava uma carta de divórcio condicional para sua esposa, caso o pior acontecesse no campo de batalha. Essa prática visava dar à esposa uma chance de um casamento ilícito fora da lei do levirato, onde a viúva tinha que se casar com um dos cunhados. Retroativamente, a mulher não seria considerada viúva no momento da morte de seu marido, mas sim uma mulher divorciada. No entanto, isso não altera a situação de Davi em relação a Batseba. Mesmo que Batseba tivesse uma carta de divórcio com disposições retroativas dadas por Urias antes de ir para a guerra, o que é impossível saber com certeza, quando Davi a tomou, Urias estava vivo e era seu marido na época. Davi próprio causou a morte de Urias posteriormente. Portanto, a repreensão de Deus contra Davi através do profeta Natã não foi por alguém que teve relações com uma mulher solteira, mas por alguém que tomou a esposa de outro homem. Outra informação crucial a ser destacada é que o relato bíblico também menciona a lamentação de Batseba pela morte de seu marido. Portanto, sob uma perspectiva bíblica, não há alternativa senão interpretar Batseba como uma vítima nessa narrativa. Supor que sua interação com o rei de Israel e posterior casamento com ele trouxeram satisfação a Batseba seria uma inferência não respaldada pelo texto bíblico, implicando em julgamentos infundados sobre os pensamentos e caráter da mulher. Uma leitura objetiva do texto sugere que Davi abusou de sua posição de poder, usando sua realeza e prerrogativas como líder da nação para interferir no casamento de Batseba, na vida de Urias e desrespeitar a lei de Deus que condenava sua cobiça e comportamento perverso. Curiosamente, quando Davi confrontou Batseba, ela estava seguindo as prescrições da lei ao se purificar, enquanto Davi, paradoxalmente, estava violando a lei ao iniciar o relacionamento. É crucial observar que o texto bíblico não menciona qualquer forma de violência física de Davi em relação a Batseba. Por exemplo, em um episódio posterior envolvendo Amnon e Tamar, o escritor bíblico usou termos hebraicos que não deixam dúvidas de que Amnon agiu violentamente contra Tamar, que resistiu a ele. No entanto, os mesmos termos não são usados para descrever as ações de Davi com Batseba. Isso não torna o que Davi fez menos repreensível, mas não indica violência física. No entanto, ela foi violada por ele. Algumas pessoas questionam por que Batseba não se recusou a ficar com Davi,
Por que não resistiu? Por que não gritou por socorro? Naquele tempo, em tais situações no reino, o assunto era geralmente levado ao rei para resolvê-lo de acordo com a lei, punindo o infrator e proporcionando proteção à vítima. A pergunta a ser feita é a quem Batseba poderia recorrer naquele momento? A quem poderia pedir ajuda? A quem poderia clamar? De acordo com Deuteronômio 22, a lei mosaica não considerava uma mulher culpada se não houvesse ninguém para libertá-la de um relacionamento não consensual. Batseba foi vítima precisamente daquele que tinha o dever de protegê-la como líder da nação. Ela foi vítima de alguém que usou sua posição superior de autoridade e poder para coagi-la. Ela foi vítima de alguém acostumado a dar ordens e tomar decisões nesse contexto. A narrativa bíblica mostra que Davi deu ordens, Joabe liderou Israel na guerra, e Davi novamente deu ordens para que Urias fosse morto. Esse padrão continuou até que Davi foi confrontado por alguém obediente a Deus, não ao rei. O profeta de Deus era submisso a uma autoridade muito mais alta, a autoridade de Deus. O rei aparentemente intocável percebeu que era um homem miserável merecedor da morte. A Bíblia nunca esconde os erros e defeitos de seus heróis. Aqueles que adotam uma interpretação colocando Davi como vítima da situação ou mesmo vítima de uma mulher maliciosa parecem querer ocultar o que a Bíblia denuncia, negar o que a Bíblia reprova e justificar o que é injustificável de acordo com o padrão moral de Deus. Neste ponto, o texto bíblico mostra a grande diferença entre Davi e Saul, o rei que o precedeu. Davi pecou, mas temia o Senhor e tinha um zelo e compromissos genuínos com a vontade de Deus. Saul, por outro lado, sempre estava mais preocupado em encontrar justificativas para seus erros em vez de buscar o caminho do arrependimento. Davi, ao contrário, compreendeu que havia transgredido a lei divina que ele amava e se deleitava. O Salmo 51 revela sua contrição diante de Deus pelo pecado que cometeu. O Salmo 51 expressa sua preocupação de não ser lançado para longe da presença do Senhor e de não ter o Espírito Santo retirado de sua vida. Apesar do arrependimento genuíno e sincero, a criança nascida do adultério de Davi com Batseba morreu, e sua família sofreu terríveis e duradouras consequências. Pouco depois desse episódio na história de Davi, Aitofel, avô de Batseba, que costumava aconselhar o rei, virou-se contra Davi e apoiou Absalão em seu objetivo de usurpar o trono de seu pai. Curiosamente, foi de Aitofel, avô de Batseba, o conselho para que Absalão violasse as concubinas de Davi diante de todo Israel, cumprindo a profecia através de Natã de que o que Davi fez em segredo seria feito contra ele diante de todo Israel. Muitos teólogos do Antigo Testamento acreditam que a traição de Aitofel pode ter sido uma retaliação contra Davi por não aceitar o que ele havia feito com sua neta, Batseba. No entanto, legalmente casados, Davi e Batseba tornaram-se pais de mais 4 filhos, Salomão, Simei, Sobabe e Natã. Salomão, sem dúvida, foi o mais ilustre entre eles. De fato, a coroação de Salomão ocorreu durante uma conspiração para que seu meio-irmão Adonias assumisse o trono de Israel. Batseba, juntamente com o profeta Natã e o sacerdote Zadok, desempenhou um papel crucial garantindo que Davi proclamasse rapidamente Salomão como rei. Quando isso aconteceu, Batseba tornou-se a rainha-mãe em Israel. Finalmente, como mãe de Salomão, Batseba é mencionada no Novo Testamento, incluída na genealogia de Jesus. No entanto, o texto bíblico não omite o fato de que, antes dessa honra, ela havia sido a esposa de Urias. Assim, mesmo na lista mais honrosa onde Davi poderia ser citado, há um lembrete de seu pecado. Quando olhamos para isso, podemos reconhecer que Deus cumpre seu propósito apesar das fraquezas humanas. Talvez, ao ouvir esta história, você possa se considerar melhor do que Davi. No entanto, sem a graça divina, somos absolutamente nada. Não há mérito em nós mesmos. Se hoje somos beneficiários da bênção de Deus, é pela graça, favor não merecido. E se você assistiu até aqui, e ainda não se inscreveu em nosso canal Bíblia Arte Contada, inscreva-se agora, comente dizendo o que você pensa sobre a história de Batseba, deixe seu like, que o YouTube divulgará para mais pessoas estes ensinamentos bíblicos. Gratidão e até o próximo vídeo.